Bem-vindos à aula aberta da Ordem Rosa Cruz Iniciática. Em um vídeo anterior, vimos que o karma, ou a lei de causa e efeito, afirma que as nossas ações passadas determinam as condições presentes da nossa existência. Em outras palavras, o ambiente em que vivemos, nossos relacionamentos, tendências, aversões e todos os acontecimentos da nossa vida, prazerosos ou dolorosos, estão intimamente ligados à ação deste princípio universal. Hoje vamos falar de outro conceito que está intimamente ligado ao karma, o Dharma. Mas o que exatamente significa a palavra Dharma? Bom, Dharma vem da raiz sânscrita dhr e significa segurar, sustentar, fazer que algo não caia. E tem vários significados diferentes e complementares. Em primeiro lugar, Dharma é dever. Estamos falando de todas aquelas coisas que devemos fazer para sintonizar com o nosso propósito existencial. Em segundo lugar, poderíamos falar de uma lei da ordem universal. A adequação de nossa vida à ordem universal, harmonizando-se com o todo para não gerar karma. E em terceiro lugar, aquilo que faz uma coisa seja uma coisa e não outra coisa. Por exemplo, o Dharma de uma semente de maçã é tornar-se uma macieira e não uma pereira. Viver dharmicamente é viver corretamente, fazendo o que temos que fazer com base em um propósito e de acordo com a nossa natureza transcendente. Nunca devemos esquecer que somos seres espirituais tendo uma experiência material. E focar no Dharma significa colocar nosso foco nessa realidade. Qual é essa realidade? Bom, como somos entidades espirituais encarnadas, temos uma dupla condição, espiritual e material. E por isso precisamos tornar essas duas realidades concordantes, sem jamais esquecer que a matéria deve estar a serviço do ser, e não o ser a serviço da matéria. Aquelas pessoas que colocam o ser a serviço da matéria, no campo da filosofia iniciática são chamadas de profanas, ou seja, que vivem colocando a sua atenção para fora e focam em tudo o que é exterior e perecível. Ao contrário, quem coloca a matéria a serviço do ser são os nobres caminhantes, buscadores, discípulos e iniciados, ou seja, aqueles que entendem a matéria como meio de aprendizado da consciência, na chamada escola da vida. Viver focados para fora gera karma e nos amarra a um ciclo de renascimentos onde encarnamos repetidamente e andamos em círculos, aprendendo da maneira mais difícil. Viver interiormente nos concentra no Dharma, sintonizando-nos com a ordem eterna que rege o universo, ou seja, cumprindo nossa missão existencial para transcender e regressar à fonte. Em outras palavras, tudo que nos desvia do nosso propósito, ou seja, do Dharma, gera karma e precisa ser equilibrado. Para encontrar o nosso Dharma, precisamos de uma mente lúcida e serena. Precisamos fazer uma pausa e tentar nos conectar com o nosso propósito. E como isso é muito difícil e ninguém ou quase ninguém consegue de primeira descobrir o seu propósito existencial, é preciso preparar um projeto de vida para que, com o tempo, com as experiências e múltiplos ajustes, esse projeto seja condizente com o nosso propósito. Sempre falamos da mesma coisa, um projeto de vida que se constrói para encontrar, descobrir o propósito da vida. De certo modo, essa é uma estratégia para descobrir o nosso Dharma, o nosso propósito existencial. Na existência humana, podemos encontrar 3 aspectos capitais: ter, fazer
e ser. Quando falamos em ter, nos referimos aos bens tangíveis, dinheiros, propriedades, etc. Mas também ter bens intangíveis, ter conhecimento, cultura, valores, etc. Por outro lado, existe o fazer, estudar, trabalhar, divertir-se, comer, conversar, etc. Tudo o que é uma ação. E finalmente há o ser, que é o eixo, o núcleo, o centro do Dharma. Em nossa sociedade moderna, já sabemos que é priorizado o ter e o fazer, e as pessoas costumam se definir dessa forma: sou porque tenho, sou porque faço, acrescentando uma quarta coordenada que mostra a superficialidade de nosso tempo, a aparência. Temos o ter, o fazer e o ser, mas nas redes sociais se prioriza o parecer. Bom, voltando. Ter não é ruim, fazer tampouco. Entretanto, quando o ter e o fazer não são executados conscientemente, tornam-se obstáculos para o cumprimento do Dharma. O ser não é algo etéreo ou vago, mas ele está sujeito ao que temos e fazemos, ou seja, consolida-se através da matéria, manifestando-se através da ação. Portanto, na Rosa Cruz ensinamos que o fazer deve estar a serviço do ser, o ter deve estar a serviço do ser. E isso significa que o ego deve estar ao serviço do ser. E isso é muito importante e não temos que compreender apenas intelectualmente, mas sim tomar consciência e plasmar isso em nossa vida cotidiana. Gratidão por nos acompanhar nessa aula aberta e se você gostou, te convido a curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. E agora eu me despeço de vocês com os meus melhores desejos de paz profunda.